Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos, um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, bem-vindo a mais uma aula de resolução de prova discursiva, beleza? Então, para a gente resolver nossa questão de hoje, vamos primeiro para a nossa análise de enunciado, né, gente? Importante entender o que o examinador quer, esse conhecimento seu, né? Segundo, né, a gente vai montar o nosso rascunho eficiente, que é importante a gente planejar antes de sair já escrevendo a discursiva, né? E por último, a gente vai fazer a análise de uma proposta de resolução da questão, beleza? Vamos então para a nossa análise do enunciado. A questão é a questão da RBO, né? Inédita, foi elaborada aqui pela nossa equipe do Você Concursado, para ser respondido no máximo em 20 linhas, tá? Então ela traz aqui, né, uma contextualização, né, de uma situação, que ela fala aqui: a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, prestador de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto com sede em Belo Horizonte, ajuizou a ação contra o município, né, de Belo Horizonte, visando a obtenção do reconhecimento da imunidade tributária sobre os serviços públicos por ela prestados. Ademais, né, a Copasa é uma sociedade de economia mista de capital aberto. Isso aqui é uma informação muito importante de estar aqui no enunciado, né? Com as ações negociadas em bolsa de valores. Também informação importante aqui para a nossa resposta, né? Então, beleza, ele trouxe essa historinha aqui, né? Nosso texto motivador. E aí ele pergunta: nesse contexto, nesse sentido, considerando a situação hipotética, né, apresentada acima, o disposto na Constituição Federal em relação ao Sistema Tributário Nacional e a jurisprudência dos tribunais superiores, ele pede: elabora um texto dissertativo, primeiro, né, discorrendo acerca da imunidade tributária recíproca e o entendimento do STF sobre a possível extensão da imunidade tributária recíproca à referida sociedade de economia mista. Que referida? Essa aqui, a Copasa, aqui na situação dada aqui, certo, gente? Então, o primeiro ponto que a gente tem que identificar aqui: quais são os tópicos e se esses tópicos têm subtópicos, né? Por quê? Porque a banca RBO, pelo menos poucos casos que a gente conseguiu levantar de questões da banca, né, ela não tende a não trazer os tópicos igual, por exemplo, outras bancas, como o Sebrasp, às vezes, FGV, né? Então, ela traz um textão direto, né? E a gente tem que identificar os tópicos aqui no meio do texto, né? Então, o primeiro tópico que a gente pode identificar aqui é o quê? Ela traz aqui, ó, para a gente tratar sobre o que consiste, né, acerca, então, aqui da imunidade tributária recíproca. Então, o que é a imunidade tributária recíproca, né? E isso aqui é o primeiro tópico, né? E o segundo tópico é o entendimento do STF sobre a possibilidade de extensão à imunidade tributária recíproca referida à sociedade de economia mista, tá? Então, aqui é o segundo tópico, né? Então, a gente consegue identificar nessa questão de 20 linhas que a gente vai ter que abarcar dois tópicos: o que é a imunidade tributária recíproca e se
de acordo com o entendimento do STF sobre imunidade tributária recíproca, né, se ela se aplica a Copasa aqui, né, dadas as características dela. Por exemplo, ela presta serviço público, né, mas é uma sociedade de economia mista, né, com capital negociado em bolsa de valores. Tá? Então vamos montar nosso rascunho eficiente aqui. Né? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar, gente, é que em questão de 20 linhas, né, não é necessária a elaboração de introdução e conclusão. Tá? Eu sei que alguns candidatos, alguns alunos ficam apreensivos em relação a isso. Professor, mas eu vou fazer uma questão sem introdução, sem conclusão, vou ser penalizado por isso? Pode fazer tranquilo que você, nesse tipo de questão de 20 linhas, né, questão técnica de 20 linhas, você não vai ser penalizado por isso. Tá? Então, o que acontece? A gente não vai fazer essa análise então, de assunto, tema e tese, né? Que é a análise que a gente utiliza para montar a introdução e a conclusão, né? E auxilia muito nisso. Então vamos aqui analisar nossos tópicos, né? Fazer nosso brainstorm, né? O que a gente precisa tratar sobre cada um dos tópicos. Então no tópico 1 aqui, né? O que consiste a imunidade tributária recíproca? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem a previsão constitucional lá, né? Do artigo 150, né? Da Constituição, que ele traz lá, né, que um ente, né, ele veda, né, que, vedação aqui, né, vedação para a União, Estados, DF e município de um tributar a renda, o patrimônio, né, do outro, tá, gente? Então é isso para quê? Olha, a União não vai tributar a renda e o patrimônio do Estado, do Distrito Federal, o Distrito Federal não vai... Por exemplo, o Distrito Federal não vai tributar, por exemplo, os imóveis da União. Tá? Lembrando que o Distrito Federal ele acumula, né, as competências de estados e municípios. Tá? Então é isso, é um ente federal não tributar o outro. Tá? E aí, nesse negócio de um ente federal não tributar o outro, sempre gera dúvida em relação às empresas públicas e às sociedades de economias mistas. Né? Elas, né, sempre buscam, não, a gente faz parte, elas sempre buscam ali que esse artigo 150 da Constituição, né, sobre essa imunidade tributária recíproca, né, seja aplicada a esse tipo de empresa também. Né, e aí sempre se discutiu muito isso. Né, até que foi no STF, o STF pacificou o entendimento acerca disso. Tá? Que é justamente o segundo tópico, né, que ele pergunta o entendimento do STF sobre essa imunidade tributária recíproca. Então a gente tem que lembrar, né, que ela vai se aplicar para quem? Né, para a sociedade de economia mista que presta serviço público, então ela tem que prestar serviço público, né? Ela não pode ter ações negociadas em bolsa. Por quê, professor? Sem ação negociada em bolsa. Porque, gente, quando ela tem ação negociada em bolsa, quem compra essa ação, né, normalmente é um particular, né? E o particular, ela visa o quê? Está visando justamente o lucro, né? O quê? A remuneração do capital dele, né? Então, aqui não pode ser sem remuneração do capital, né? Porque se for para remunerar o capital, então foge do princípio da ideia da imunidade tributária, né? Porque você deixa de estar dando imunidade a um outro ente federado para dando imunidade a um particular, né? Então, por isso que o STF entende que, nesse caso, não se aplica, né? E então, na situação hipotética, né, a gente viu lá que a Copasa era uma sociedade de capital aberto, uma sociedade de economia mista, né, com capital aberto negociado em bolsa. Logo, né, não incide aqui para a Copasa a imunidade tributária, né, segundo o que? O entendimento do STF, certo? Justamente por causa disso. Por quê? Porque como ela tem um capital particular, eles podem ser sócios, né? Pode ter ações da empresa, né? O particular está focando a remuneração do capital dele. Né? Então, nesse caso, não incide. Né? Então, outro ponto também, gente, estamos fazendo brainstorms aqui dos pontos que tem que ser abordados durante o texto. E a gente faz o quê? A divisão das linhas para responder cada tópico. Isso por quê? Para não ter o risco de você utilizar linhas demasiados, usar muitas linhas, né, para responder um tópico e não sobrar linhas para responder outro tópico. Então você ser penalizado, por quê? Porque não tinha espaço. Professor, eu sabia que eu conseguia desenvolver melhor esse tópico, mas acabou as linhas, não tinha mais espaço para eu escrever, né? Enquanto isso, às vezes a pessoa ficou repetitivo demais respondendo o primeiro tópico, né? Então, para isso, como a gente vê que os tópicos que têm mais ou menos o mesmo tamanho, a gente divide ali entre 8 e 10 linhas para o primeiro tópico, no caso, desculpa, na verdade que nesse aqui a gente vê que o primeiro tópico é um pouco menor que no segundo, né?
Por quê? No primeiro tópico a gente explica de forma mais fácil o que é imunidade tributária, mas no segundo subtópico a gente tem que partir, analisar justamente aqueles detalhes da decisão do STF, né? Então, no primeiro tópico aqui, primeiro tópico a gente vai utilizar de 8 a 10 linhas, né, para responder ele, e o segundo tópico a gente vai utilizar entre 10 e 12 linhas para responder ele, justamente porque tem aquelas miúdas, aqueles detalhes a mais de quando a sociedade de economia mista vai ter direito, né, ou vai inserir, né, nesse direito aí de ter a imunidade tributária ou não. Então vamos aqui à análise aqui da nossa proposta de resolução, tá? Então a gente traz aqui nosso tópico, né? Então a gente começa aqui com o nosso elemento coesivo. No que se refere, e aí a gente traz aqui o nosso o quê? Tópico frasal. Para que serve esse tópico frasal, gente? Para a gente vai remeter ao tópico lá do texto, né? Lembrando que nossa resposta, ela vai seguir sempre a ordem do que os tópicos aparecem no texto, né? O que é pedido pelo examinador. Então ele pediu primeiro o que consiste a imunidade tributária, então a gente vai responder primeiro o que consiste a imunidade tributária, tá? Então você segue a mesma ordem. Isso porque o examinador ele tem o enunciado da questão, ele tem um padrão de resposta ali, né? Do que ele espera que o candidato responda, né? Então e o padrão de resposta segue também a ordem, né? Do que está no enunciado. Então você traz a resposta dessa forma, facilita muito a vida do examinador e tem que lembrar que ele está corrigindo várias questões no dia ali, né, gente? Então a gente vê que quando o aluno tem uma resposta mais clara, né? Mais organizado, o examinador tende a aplicar melhores notas para aquele candidato, para aquele aluno, beleza? Então a gente traz aqui o tópico frasal, que justamente vai introduzir então a ideia central, que será desenvolvida nesse parágrafo aqui. Então a gente fala, ó, a imunidade tributária recíproca, segundo a Constituição Federal, tal imunidade está relacionada à vedação à instituição de imposto sobre patrimônio, renda e o serviço por um ente da federação sobre o outro. Tá? Então, a gente já trouxe aqui no nosso tópico frasal, já trouxe primeiro o que consiste a imunidade tributária. E aqui na nossa argumentação principal, a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver aqui, né, mais o que a gente afirmou aqui, né, fazer nossas argumentações do que a gente afirmou no nosso tópico frasal. Então, a gente começa aqui com o nosso recurso de autoridade, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, né, para identificar o examinador da onde você está tirando o que você vai afirmar ali. Né? O fundamento que legitima a referida vedação decorre da proteção do Pacto Federativo, visando coibir o uso da tributação como instrumento de interferência à autonomia de um ente por outro, certo? Então, trouxe aqui a primeira argumentação. E aí a gente complementa aqui. Então, traz nosso elemento coesivo. Então, a unidade tributária recíproca, né? Traz lá a ideia de quem está falando. É considerada a cláusula pétrea da Constituição. Fato que impede mudanças legislativas que limitem o seu alcance, por ser considerada uma garantia do Pacto Federativo. Então, a unidade tributária vem justamente nessa ideia do Pacto Federativo. Ora, imagina se a União começa a tributar um Estado ou outro, né? Ou um Estado começa a tributar os bens da União, a renda da União, né? E aí começa a ter essa briga entre Estados, entre Estados não, né? Entre Estado e União, ou entre Estado e município, entre município e Estado, né? A gente já tem um problema sério hoje, né, gente, que é a briga entre os estados, né, e o Distrito Federal com aquela ideia aquela guerra tributária, né, dou um desconto no tributo aqui, outro ali, e aí já vira uma bagunça. Imagina se tivesse essa tributação entre os entes federativos também, né, então vem nessa ideia e uma cláusula pétrea não pode ser alterada. Então, justamente, o seu texto é trazer isso. Então, começa com um elemento coesivo, né, traz ali o tópico frasal, né, remetendo ali o tópico que está sendo cobrado no texto. No tópico frasal, você já pode iniciar a resposta mesmo ao que está sendo pedido, e depois você traz seu argumento principal, né, detalhando melhor o que você afirmou no tópico frasal, beleza? Vamos aqui então para a nossa resposta ao segundo tópico, né? Então ele pede aqui, né, a gente começa aqui no caso, né, com o nosso elemento coesivo, e aí traz aqui, quanto ao entendimento do STF, que é o quê? O nosso tópico frasal que vai remeter o que foi pedido lá no texto, né? Sobre a extensão da imunidade tributária recíproca, de maneira geral, às sociedades de economia mista, tá, gente? A gente coloca aqui a sigla, lembrando, gente, quando for colocar sociedade de economia mista, sociedades de economia mista, né, a sigla no plural, você não coloca o apóstrofozinho não, tá? É só o Szinho direto, beleza? E aí frisa-se que tal extensão é possível, desde que cumpridas certos requisitos. No entanto, na hipótese narrada, o Instituto não é aplicável, né? Então, a gente já trouxe aqui uma resposta completa do nosso tópico frasal. Ó, é extensível,
a sociedade de economia mista, a imunidade tributária? É, tá? Mas tem que seguir alguns requisitos que foi definido lá pelo STF, beleza? Beleza. Mas no caso da empresa lá, que está lá no nosso texto motivador, ele não incide, beleza? Beleza, então fechamos. E aí a gente vai aqui então agora a nossa argumentação principal, que vai justificar ali, vai complementar a resposta do que a gente trouxe lá no tópico frasal. Então a gente começa com o nosso argumento, nosso recurso de autoridade, né, segundo o STF, porque justamente nossa resposta tem que pautar no posicionamento da Suprema Corte, né? Ela coloca aqui, a sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos, beleza, cuja prestação é obrigatória, beleza, e exclusiva do Estado, beleza, podem, em tese, gozar de imunidade tributária recíproca, não sendo razão de afastamento da imunidade a cobrança de tarifas por serviços prestados. Ou seja, só o fato da sociedade de economia mista cobrar uma tarifa, isso não afasta de pronto a imunidade tributária, certo? Então, se ela presta serviço público, né, um serviço público é essencial, a prestação obrigatória, né, e é exclusivo do Estado, a prestação daquele serviço público, né, só o fato dela cobrar uma tarifa, ela não perde a imunidade tributária, tá? Mas aqui, entretanto, contudo, entretanto, todavia, né, o STF entende que não podem ser beneficiadas as atividades em que os lucros são apropriados por particulares. Ora, como é que o lucro de uma sociedade de economia mista vai ser apropriado por particular? Ora, quando dentro da sociedade, dentro da empresa ali, tiver particulares como donos da empresa. Então, particulares usufruindo do lucro da empresa, tá? Então, a gente coloca o nosso elemento coesivo aqui, então, nesse sentido, considerando a hipótese em estudo, tá? É importante trazer, por quê? Porque ele pede justamente, lá no nosso, no tópico, né? Ele pede para responder de acordo com a questão da empresa que foi tratada no enunciado. Embora a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, seja prestadora de serviço de saneamento, né? Ou seja, é um prestador de serviço público, né? Que é uma prestação também obrigatória, né? Por possuir capital aberto, né? Ou seja, por ter participação de terceiros, né, de particulares no seu capital, negociados em bolsa de valores, ou seja, aqui definitivamente, né, tem participação de particulares, né, no capital, usufruindo do lucro da empresa, dos ganhos da empresa, a imunidade tributária recíproca não pode ser invocada. Beleza, pessoal? Então a gente traz aí a regra geral, né? A gente, no tópico frasal, a gente já responde, né? Que sociedade de economia mista pode usufruir da imunidade tributária em algumas questões, mas no caso concreto não pode. Por quê? A gente explica quais a sociedade de economia mista, quais os critérios que ela precisa cumprir para fazer jus na imunidade tributária, e a gente analisa o caso concreto ali que não. Ali ela não cumpre os requisitos colocados lá pelo STF, beleza? E assim a gente fecha a resposta ao nosso segundo tópico, beleza? Então, utilizando essa estrutura, gente, a possibilidade de você ter um êxito, ter uma boa nota na discursiva é muito grande, né? Primeiro, porque a gente vê que a resposta da questão fica muito clara, muito nítida ali para o examinador, né? Então, tem um risco, por exemplo, você ter respondido e o examinador não ter observado aquela sua resposta, né? Ou não ter ficado claro para o examinador a sua resposta, tá? E, além disso, né, a gente, com um rascunho eficiente, a gente consegue ali planejar para abarcar tudo o que é principal ali para responder sobre o tópico, né, dentro das linhas que estão disponíveis. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco lá pelo Instagram do Você Concursado, pelo meu Instagram, o Instagram do professor Bruno Marques, ou pela Academia Discursiva, certo? Um abraço e até a próxima aula.